Eu cheguei à conclusão que existem 7 níveis de quem ama cinema, e a maioria das pessoas estava no terceiro, que é justamente aquela fase que você descobre um Pulp Fiction, assiste um Villeneuve, um Nolan, um Clube da Luta, e aí você fala, nossa, agora eu entendo muito de cinema. Mas você para justamente aí. Se esse é o ápice da sua cinefilia hoje, você provavelmente está perdendo uma mina de ouro. Então fica até o final para descobrir em qual nível você realmente está. E o que vem depois do terceiro. Esse vídeo aqui nasceu depois que eu vi um formato parecido no canal Cine Marmon, que por sua vez veio de outro canal gringo, a mesma coisa, 7 níveis do cinema. Mas teve uma coisa que me incomodou muito nesses vídeos. Eles não saíam de jeito nenhum da bolha do cinema americano. Para eles, o ápice da cinefilia é Pequena Miss Sunshine e Perfume de Mulher. Eu gosto desses filmes, mas para mim, não tem como dizer que isso é o topo. Na minha opinião, isso é mais falta de descobrir coisa nova e principalmente fora da sua bolha. Então hoje eu vou refazer essa escadinha, em 7 níveis, mas pensando em descoberta de verdade, incluindo o cinema brasileiro, asiático, europeu e também o próprio americano. Tudo aquilo que quase nunca entra nessas listas. Então bora começar. Nível 1, Descobrimento. Aqui é literalmente o seu primeiro contato com o cinema. É quando você começa a assistir e descobrir seus primeiros filmes. Lá na infância, e geralmente são 2 tipos de filmes que reinam nesse nível. Animações e os famosos filmes da sessão da tarde. O meu principal filme dessa época é Carros 1. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema e lembro cristalinamente da percepção de magia que eu tive. Desde o medo do escuro da sala, que eu tive por um bom tempo e entrava de mãos dadas com meus pais, até a sensação de ser transportado para a realidade do filme. A imersão que o cinema te traz nessa fase é algo surreal. Alguns outros filmes dessa fase são Toy Story, que emociona qualquer criança e até adulto, Meu Primeiro Amor, que é um dos ápices da sessão da tarde, junto com Esqueceram de Mim com o próprio Macaulay Culkin. São basicamente animações da Pixar e DreamWorks e os tais filmes de criança, que a gente se emociona adulto também. Outro exemplo meu é Stuart Little. Eu tive uma crise de choro colossal com esse filme quando eu era criança. Meus pais diziam que eu chorava a ponto de soluçar, assim, copiosamente, porque eu tinha certeza que o rato ia morrer e era como se fosse a vida real pra mim. Olha o nível de imersão, velho. E da beleza também, da inocência que a gente tem nessa infância. E quando essa beleza, essa inocência acaba, é justamente quando entra o próximo nível. Nível 2, Primeira Negação. Essa é a fase que você já cresceu e amadureceu um pouco. Aí você quer pagar meio de adulto, sabe? Aquela época que você nega com todas as forças qualquer coisa que pareça ser de criança. E o que acontece aqui? Filmes de gênero. Eu vou fazer uma generalização, mas já tô avisando, tá? Mas nesse nível aqui acontece geralmente uma divisão de masculino e feminino. Meninos vão mais para filmes de ação como Velozes e Furiosos, ou para um terror slasher tipo Jason. Já as meninas vão para os romances de adolescente, tipo Crepúsculo, que é uma das maiores representações dessa fase. Ou para filmes que a sociedade julga como mais femininos, tipo O Diabo Veste Prada. Ou até Legalmente Loira pro lado mais da comédia. E eu tenho várias memórias dessa época também, desde o evento que foi o lançamento do Velozes e Furiosos 7, que todo mundo foi assistir para ver a homenagem ao Paul Walker no final, junto com a explosão da música See You Again. Até minhas memórias de ouvir as conversas das meninas da escola, falando sobre Crepúsculo e o crush que elas tinham no vampiro ou no lobinho. É o puro suco da pré-adolescência. E muita gente também não consegue passar dessa fase, porque aqui é quando você começa a acompanhar os lançamentos atuais também, o que tá na moda. Seja o que tá em cartaz no cinema, do cinema comercial, ou também o que tá no seu streaming favorito, com aquela curadoria tenebrosa dos streamings grandes. Mas tudo dentro do circuito hegemônico mais comercial, 99% filme americano, com uma exceção aqui ou ali. Tipo um filme brasileiro de comédia ou alguma animação japonesa para dar uma diferenciada. Mas a regra geral nessa fase é continuar na bolha do cinema americano mesmo, assistindo o que vem bombardeado para você através de propaganda. Você querendo ou não, tá? Seja pela publicidade ou por simplesmente virar assunto em qualquer conversa de bar. A síntese disso foi a era Barbieheimer em 2023. Preciso nem explicar muito, né? Então a regra aqui é, você consome
tudo aquilo que o mercado te empurra. Cinema é muito mais assunto com seus amigos do que realmente uma descoberta. Mas uma parte das pessoas cansa disso e quer dar um passinho a mais no entendimento sobre o cinema. E aí elas passam para o próximo nível. Nível 3, Starter Pack. O Starter Pack da cinefilia. E sim, eu roubei o termo do professor Felipe Leão, porque é a forma mais fácil de explicar esse nível. Aqui não começa mais a depender de idade, você pode chegar nessa fase em qualquer momento da sua vida, é só você ter mais consciência ou mais senso crítico. O filme perfeito para servir de exemplo dessa fase é Clube da Luta. Se você tiver o pôster de Clube da Luta no quarto, é o ápice dessa fase. Nesse nível tem basicamente 2 pontos de partida. O primeiro, você assistiu bastante coisa do nível 2 e quer aprofundar seu gosto, quer estudar cinema. Aí joga no Google listas de melhores filmes de todos os tempos. Ou faz a cagada de comprar aqueles livros no estilo 1000 filmes para assistir antes de morrer. Ou o segundo, onde você chega aqui por recomendação de algum amigo que também tá nessa fase. É muito comum também, porque esse nível é uma mistura de negação com descobrimento. O cara que tá nessa fase acha que é o Scorsese, só porque ele assistiu Interestelar, tá ligado? E esse maluco vai ser chato por qualquer um desses filmes. Ele não para de falar de Tarantino e como Pulp Fiction é o melhor filme da história, ou como O Lobo de Wall Street é pica, mesmo que o cidadão nem entendeu o filme e acha que o Jordan é um herói, só porque ele traçou a Margot Robbie. Aqui é o senso comum do que é dito como bom cinema. E não que não seja, tá? Eu até gosto de Pulp Fiction e Clube da Luta, mas pra mim tá bem longe de ser absolute cinema. Mas a maioria das pessoas para aqui, seja por não ter contato com filmes mais antigos que são clássicos, ou por não conhecerem filmes de outros países. No nosso país em especial, as pessoas não conhecem os filmes daqui, com exceção da Globo Filmes, Cidade de Deus e principalmente o Tropa de Elite, que o povo não entende. Nesse nível aqui que entra, por exemplo, o Pequena Miss Sunshine, que o outro maluco colocou como o ápice do cinema. E olha que a lista dele foi feita 100% baseada em qualidade, não igual essa que eu tô te passando aqui, que é mais sobre as fases de como é ser fã do cinema. Mas tudo bem, esse vídeo não serve como resposta, muito menos como hate ao conteúdo dele, que é bom, serve mais como um complemento, tá? Na verdade, eu acho que é mais uma releitura se eu vou parar pra pensar, igual ele fez do outro maluco gringo que eu falei. Enfim, pra pular pro próximo nível, é muito simples até. Basta mergulhar um pouco mais fundo nos clássicos, ou até descobrir novas culturas. É difícil porque a publicidade não te bombardeia com eles o tempo todo, mas depois que você passa dessa barreira é outra vida, não tem mais volta. Nível 4, Clássicos Modernos. Para chegar aqui, você definitivamente adora cinema, não tem mais como fugir. E também quer dar uma aprofundada na sétima arte. Inclusive, alguns filmes vêm justamente por aprofundar seu gosto do nível 3, principalmente nos diretores. Se você assistiu o Clube da Luta, vai para a rede social que também é do Fincher. E muito melhor na minha opinião. Se acabou assistindo 2001, Uma Odisseia no Espaço, do gênio que é o Kubrick, aqui você vai para Laranja Mecânica, por exemplo. Se assistiu Iluminado, pula para De Olhos Bem Fechados. Se por acaso esbarrou em Magnolia na fase anterior, aqui você assiste Sangue Negro, para mergulhar mais no Paul Thomas Anderson. E você tromba com autores mais antigos também, tipo Hitchcock. Aí assiste Psicose, mas não se aprofunda tanto porque quem vai mais longe já sobe de nível. Autores da nova Hollywood também são um marco dessa fase. Você se aproxima mais de Scorsese e Coppola nesse nível, mas descobre e entra de cabeça em Brian De Palma, largando um pouco de lado o Spielberg que você já viu bastante. O interesse pelo cinema nacional se fortalece muito também. Nesse nível é obrigatório já ter assistido pelo menos Bandido da Luz Vermelha ou Deus e o Diabo na Terra do Sol. Até Dona Flor e seus 2 maridos aparecem aqui, mas suas fronteiras vão além do Brasil e dos Estados Unidos também, mesmo com a cultura americana tentando devorar sua mente o tempo todo. Aqui você descobre o que os gringos chamam de World Cinema, porque eles são arrogantes, né? Tem o cinema deles e todo o cinema do resto do mundo é outra coisa, é o World Cinema. Mas você não é arrogante não. Você sabe que a pele em que habito é completamente diferente de Amor à Flor da Pele. E nesse nível que você começa a conhecer autores de prestígio, como o Almodóvar e o Wong Kar-wai. Talvez um Thomas Winterberg que eu já falei aqui no canal também, com Festa de Família.
Se pá um Kiyoshi Kurosawa ou Ryusuke Hamaguchi. Mas nada de clássico, nem japonês e nem de outro país. Porque é isso que você vai aprofundar agora no próximo nível. Agora o sarrafo começa a subir e bastante, tá? Nível 5, mergulho na história. Assim como o nível anterior, não tem negação, é mais descobrimento mesmo. E aprofundar aquilo que você viu lá no nível 4. Por exemplo, você esbarrou com Psicose lá, né? Aqui você entra de cabeça no Hitchcock. Assiste Vértigo, Um Corpo que Cai, o maior filme de todos os tempos. Continua com Intriga Internacional e Janela Indiscreta, para entender mais ainda do mestre do suspense. E talvez esbarre no filme favorito dele, A Sombra de uma Dúvida, que eu fiz um vídeo inteiro para falar sobre, confere lá depois. Você vai praticamente zerar a filmografia do Kubrick, com O Nascido para Matar para ver como o cara era multigênero, e até O Grande Golpe, que é brabo e um dos menos conhecidos dele. Só toma cuidado para não esbarrar em Medo e Desejo aqui, pelo amor de Deus. Mas essa fase se destaca mais nos filmes de outros países, porque é nesse nível que você vai começar a estudar os movimentos do cinema e as influências de cada um. Eu vou citar um filme obrigatório por movimento aqui. Um Homem com uma Câmera, do construtivismo russo, Nosferatu, do expressionismo alemão, Nosferatu original, tá? Pelo amor de Deus, não vai me ver Nosferatu de Robert Eggers. Um Cão Andaluz, do surrealismo francês, Ladrões de Bicicletas, do neorrealismo italiano, Nas Garras do Vício, da Nouvelle Vague, óbvio que não pode faltar aqui também Ingmar Bergman, é tarefa de casa nessa fase pelo menos assistir Persona e O Sétimo Selo, para entrar de cabeça no cinema do sueco. E claro, o cinema brasileiro é expandido nessa fase também. Seja por conhecer mais o cinema marginal e o cinema novo, até aquela explorada nas chanchadas e no cinema erótico brasileiro, a porno chanchada. Os filmes mais clássicos de grandes escolas de cinema também entram aqui. Os clássicos japoneses do Akira Kurosawa, a mistura de linguagens do Abbas Kiarostami no Irã, a nova onda tcheca com As Pequenas Margaridas de Vera Shilitova, e até uma passada pelos documentários mais autorais, seja pelo cinema Verdade do Jean Rouch, ou pela escola britânica com John Grierson e o brasileiro Alberto Cavalcante, que também teve vídeo aqui no canal. Essa fase é a mais rápida, é sobre assistir clássicos, mas principalmente também entender por que eles são clássicos. Por conta da qualidade do quanto de informação que você absorve com cada filme aqui, seu processo é muito mais acelerado do que nos níveis anteriores. Mas esse mergulho nos movimentos te causa uma negação que talvez seja a maior de todas, e a gente vai explorar ela agora. Nível 6, negação de Hollywood. Essa fase é muito interessante na questão psicológica. Eu mesmo fiquei muito tempo preso nesse nível, até que eu consegui me libertar recentemente. E é fácil de entender por que ele vira uma cadeia. Você passou por todo o ciclo de ser bombardeado com a cultura americana desde a infância, assistindo desde filmes de herói até os clássicos da terra do Tio Sam. Mas no nível 5 você entende que o cinema de fora dos Estados Unidos é maior que o cinema americano. E isso te causa um ódio absurdo por eles. É uma repulsa a qualquer coisa que venha de Hollywood. E seja muito comercial também, porque você se sentiu enganado esse tempo todo por eles, tendo que assistir Vingadores ao invés de Era Uma Vez em Tóquio, ou assistir o musical do Hamilton ao invés do cinema do seu próprio país, perdendo obras como o filme Demência e Rio Zona Norte. Esse nível também é recheado com muita arrogância. Você se sente superior ao público geral que está indo lá assistir Liga da Justiça. Mesmo que você não assuma, você está se sentindo arrogante no fundo. Afinal de contas, essa descoberta é mais rara. 99% das pessoas não chegam aqui. Tem que ter amor pelo cinema e ao mesmo tempo querer estudar mais sobre também, além de ter que pesquisar os filmes que você vai assistir. Nada acaba vindo de mão beijada, com publicidade americana martelando a sua cabeça a todo tempo. Nessa fase, o clássico e o contemporâneo já acabam se misturando bem mais. Como você já conhece os movimentos, você vai se aprofundando mais em cada um deles. Assiste Terra em Transe e toda a filmografia do Glauber Rocha, zera praticamente Carlos Reichenbach, que passou por vários movimentos no cinema brasileiro, conhece novos gêneros do cinema nacional, com o terror de José Mujica Marins, o Zé do Caixão, vai lá na época da Cinédia para assistir Limite e os clássicos do Humberto Mauro,
volta para o Brasil dos últimos anos, seja com diretores mais famosos como Kleber Mendonça Filho, ou com atores menos conhecidos, como a Juliana Rojas e o Marco Dutra. Aqui é um verdadeiro mapa-mundi se formando. Você explora diversas regiões do mundo. Aqui na América Latina com o cinema argentino da Lucrécia Martel, ou os filmes do Iñárritu na fase mexicana pré-Hollywood. Na Europa, então, nem se fala. É Petzold no cinema alemão, Aki Kaurismäki da Finlândia, O Espírito da Colmeia na Espanha, Céline Sciamma com Retrato de uma Jovem em Chamas, mostrando que a França ainda faz cinema de qualidade. A animação americana é feita para vender brinquedo. Você quer mesmo se emocionar com os filmes do estúdio Ghibli. Vai para os clássicos italianos do Fellini na fase mais novela e vibe dele, ou pelo Dario Argento representando o Giallo. Descobre o quão diverso é o cinema coreano com Park Chan-wook e Hong Sang-soo. O que não falta aqui é cultura nova, países árabes, países africanos que são muito diversos, cinema do leste europeu e principalmente algumas culturas muito boas, tipo o cinema iraniano, com mais aprofundamento no Kiarostami, mas conhecendo autores mais modernos como Jafar Panahi e Asghar Farhadi. Você vê de tudo, menos o que vem dos Estados Unidos, pelo rancor que você criou do cinema de lá. Acaba até assistindo um ou outro filme que é sucesso de bilheteria, ou assiste um filme do Nolan para criticar. Até uma listinha do Oscar acaba rolando aqui, mas você perde muita coisa do cinema americano, que também tem suas qualidades. E quando essa repulsa infantil passa, é justamente quando você aprende a escolher os filmes de lá e misturar com os filmes de fora também, subindo para o próximo nível. Nível 7, Reconciliação. É o nível que eu tô agora, e o mais belo é que eu não tenho ideia, eu não tenho noção se esse é o nível máximo ou o ápice do cinéfilo. Talvez alguém aí nos comentários só até esteja num nível mais alto, eu não sei. Ele pode fazer essa provocação e aí a gente descobre, por exemplo, o nível 8. Mas a sétima fase, que casa justamente com a sétima arte, é a aceitação de Hollywood e do cinema independente americano. Você junta todo o seu conhecimento dos níveis anteriores para separar o joio do trigo. Você entende o papel dos filmes comerciais, nem que seja de entretenimento puro. Eu amei ter assistido Gladiador 2 no IMAX. Mesmo com a trama sendo genérica, eu queria ver uma batalha de navios na porra do Coliseu. E isso tem o seu valor. Assim como filmes de autor de lá também. E eu nem vou muito pro passado, não. Os Irmãos Safdie são um baita exemplo disso. Eu amei Joias Brutas quando eu assisti e ainda quero explorar mais a filmografia dos dois. Mas o maior exemplo atual de cinema autoral americano é o Sean Baker, que ganhou um especial aqui no último vídeo do canal, que convenhamos é bem mais legal que ganhar o Oscar, né? A Nora é muito bom, mas meu favorito dele é Projeto Flórida. E imagina que merda ter perdido esse filme só por não querer assistir mais nada do cinema americano. E essa fase é linda, cara. Na mesma semana eu assisto um filme independente europeu, como Phoenix do Petzold, volto pro afeto que eu tinha lá no nível 1 assistindo Shrek, vou pro outro lado do mundo apreciar o melodrama do Wong Kar-wai, volto pro Brasil para assistir algo mais antigo como Vidas Secas e acabo a semana com Red Rocket do Sean Baker. Isso tudo sem parar os meus estudos sobre cinema. E se você também quer estudar mais sobre cinema, eu vou deixar nesse QR Code e na descrição do vídeo a minha lista do Mercado Livre. Tá com bastante coisa, desde livros para você estudar a própria linguagem cinematográfica e até equipamentos se você por acaso já quer botar a mão na massa agora. Confere lá e compra no meu link que você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o canal. Enfim, vamos recapitular nossa estrutura dos níveis agora. Você começa na inocência do nível 1, passa pela negação da infância no nível 2, descobre o Starter Pack da cinefilia no nível 3, assiste os clássicos mais modernos e novas culturas no nível 4, sobe um pouco mais o patamar para os filmes mais clássicos ainda dos movimentos no nível 5, renega Hollywood a todo custo por ter sido feito de otário no nível 6, e só no nível 7 você realmente perdoa os caras e forma seu gosto de fato, sem estereótipos e sem querer pagar de cultizão arrogante. E mesmo aqui você continua descobrindo coisa nova, revendo opinião e até errando. Por exemplo, tem gente que já estava nessa fase e acabou assistindo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, aquele filme patético. Mas brincadeiras à parte, você pode até gostar, você só vai para errado. Eu tenho outra recomendação para você que ficou até o final e gostou desse vídeo.
que é justamente o último vídeo desse canal, onde eu contei toda a trajetória do Sean Baker, desde quando ele decidiu fazer um filme com um iPhone que ele tinha na época, até a glória de chegar no Oscar com a Nora. Dá uma conferida lá, vale muito a pena. Um abração para quem ficou até aqui e fui!